Hello, hello! Meninos, bom dia! Hoje nós vamos dar prosseguimento às nossas aulas com o capítulo número 4 do nosso livro, né? Essa é a nossa aula número 6, onde nós vamos trabalhar com o livro na página 30 e o livro de atividades com as páginas número 14 e 15. Mas também teremos atividade no caderno para vocês me enviarem, tá bom? Bom, dando prosseguimento, a nossa aula passada nós falamos então do verbo to be no passado. Com isso, eu queria fazer uma revisão com vocês em cima de tudo aquilo que nós já vimos em relação ao verbo be no passado. Bom, começando aqui então, nós temos a forma afirmativa do verbo be. Olha só, nós temos então o sujeito eu, ele, ela, ou então ele ou ela para aquilo que não é pessoa. Lembrando que he, she é ele ou ela para aquilo que é pessoa e it para aquilo que não é pessoa. Bom, o verbo to be no passado, então, vai ter o formato de was. Olha só, repete lá comigo. I was. He was. She was. It was. Certo? Então, aqui são os verbos mais os sujeitos, já com a sua conjugação, né? O verbo com sua conjugação. E aqui eu estou dizendo I was a soccer player. Eu fui, ou então eu era, como eu trago aqui, ó, possíveis traduções do verbo be, um jogador de futebol. He was vegetarian. Ele era vegetariano. She was blonde. Ela era loira. It was tiny. Ele era pequeno. Pode ser que o cachorro, né, era pequeno. Entretanto, olha só, eu tenho também sujeitos no plural. E aí eu tenho we, que é nós, you, vocês, they, eles ou elas. Agora aqui o they vai servir tanto para pessoa quanto para aquilo que não é pessoa. O verbo to be para ele vai ser were. Antes a gente tinha was, né, no singular. Agora no plural é were. Então repete lá comigo. We were. You were. They were. Muito bem. Olha só. We were at school. Nós estávamos na escola. You were from Capanema. Vocês eram de Capanema. Ou vocês estavam, né, em Capanema. They were dancers. Eles eram dançarinos. Meninos, olha só. Com isso, já que eu apresentei para vocês aqui novamente, né, as frases na afirmativa do verbo be, em que eu sempre vou ter essa estrutura, essa organização de sujeito, verbo e complemento, eu trago para vocês aqui um primeiro exercício, o exercício número 1 no caderno. Construa frases com o verbo be no passado na forma afirmativa, a partir dos elementos abaixo. E aqui eu trouxe o exemplo, ó. I, John. E aí eu vou só complementar a frase com o verbo to be no passado. E aí ficou I was John. Viram que aqui antes eu tinha I was? Quando era he was? Então aqui novamente vocês vão olhar para essas 6 frases e vão complementar com o verbo to be no passado. Tá bom? Muito bem, então. Dando prosseguimento, nós temos a forma negativa aí, ó. I was not tall. Aqui eu acrescentei o not, que é a forma negativa, né? Esse termo negativo aqui junto ao verbo. Só que eu também tenho a opção de ter ele como contração, a forma contraída. Então eu posso ter tanto na minha frase I was not, quanto eu posso ter também I wasn't. Certo? Então, ou separado, como nós temos aqui, ou então junto, contraído, como nós temos aqui. E aí ficou I wasn't tall. Eu não era alto. He wasn't happy. Ele não era feliz. She wasn't crazy. Ela não era doida. It wasn't blue. Isso não era azul. Ou ele não era azul. Para o plural também nós temos a mesma informação. Ó. Were, mas not, ou então a contração weren't. Certo? Muito bem, então. Com isso,
A partir aqui dessas explicações, eu trago para vocês também o exercício número 2, que é justamente para vocês transformarem as frases abaixo em frases na forma negativa. E aqui eu tenho um exemplo, ó. John was a musician. Ele era um músico. Na forma negativa, eu estou acrescentando o not. Só que aqui eu já deixei na forma contraída, ó. John wasn't a musician. Mas aqui vocês vão poder fazer como vocês preferirem. Ou só acrescentem o not, ou vocês podem contrair já para ficar assim como nós deixamos no exemplo. Ok? Então façam essa atividade para mim. Passem essas frases para a forma negativa, por favor. Dando prosseguimento, a gente tem então a forma interrogativa, que era o que nós estávamos vendo. Meninas, olha só. Para nós vermos a interrogativa, eu preciso primeiro lembrar vocês da forma afirmativa, em que eu tinha sujeito e logo em seguida eu tinha o verbo to be, no passado, que era was, né? Ou então, quando eu tinha os sujeitos no plural, eu tinha o verbo to be também no plural no passado. Então eu tinha I was anxious, como forma afirmativa. Na interrogativa, o meu verbo to be, ele vai iniciar a frase, como vocês podem ver aqui, ó. Então, ele antes estava no meio da frase, né, antes do complemento, depois do sujeito, né, bem no meio, e agora eu deixei ele iniciar a frase. Quando ele inicia a frase, agora sim eu tenho uma frase na interrogativa. Mas para isso eu preciso finalizar com um ponto de interrogação, certo? Então, antes eu tinha, ó, eu estava ansioso. E aí eu tenho na interrogativa, eu estava ansioso, certo? He was one baby. Was he one baby? Então, ó, como vocês podem ver, afirmativa e aqui interrogativa. Como ficaria então aqui, ó? We were Americans. Frase na afirmativa. Na interrogativa nós vamos ter Were we Americans? You were from Bragança. Were you from Bragança? They were reporters. Were they reporters? Então, é assim que nós montamos uma frase na interrogativa. Quando nós pegamos o verbo to be e iniciamos ele, né, iniciamos a frase com ele, na verdade. Então, mais uma vez eu trago para vocês um exercício que eu queria que vocês transformassem essas frases aqui, que estão abaixo, na interrogativa. Para isso, eu vou precisar pegar os verbos to be, que estão aqui na frase, e vou iniciar cada uma dessas frases com os seus respectivos verbos to be no passado. Assim como eu fiz aqui no exemplo, ó. John was a musician. Was John a musician? Então aqui eu tenho exemplos de frases aí para vocês passarem para a interrogativa. Façam isso, por favor. Com isso, nós encerramos as atividades no caderno que eu quero que vocês me enviem. Entretanto, nós temos lá no nosso livro didático, na página número 30, o exercício número 4 e o número 5, certo? Complete as frases com o verbo be no passado, e aí vocês vão completar com uma dessas duas opções, was e were, ok? Só essas duas opções aí que vão poder preencher os espaços. Na questão número 5, vocês vão relacionar as perguntas com as respostas, alright? Lá no livro de atividades, vocês vão lá na página número 15, no workbook de vocês. E aí vocês vão ter a questão número 13. Complete o quadro com a forma correta do verbo be. E aí vocês têm essas 4 opções para preencher o quadro aí na questão número 13. Mas eu queria também que vocês voltassem lá na página número 14 do livro de atividades, onde nós temos a questão número 10 e a questão número 11. A questão número 10, vocês têm o momento 1, que é para completar as perguntas com o verbo be no passado, e aí são essas duas opções, ou was ou were. E depois vocês vão organizar as frases que estão todas embaralhadas, para formar aí as respostas, tá bom? A questão número 11 é para vocês completarem aí as frases com o tempo do verbo to be adequado. Is, are, was ou were, tá bom? Então, meninos, é isso. See you next class. Bye bye.